Salmo de número 40, versículo 1 nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar. Que palavra difícil nos tempos de hoje, não é? Hoje em dia nós vivemos a era do fast food, tudo é correria, nós não temos às vezes nem tempo de sentar na mesa com a família para fazer uma refeição caprichada, fazemos tudo correndo, parece que o tempo nos oprime, parece que o dia a dia não dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente precisava fazer. As 24 horas que a gente tinha, parece que diminuiu pela metade. Então, esperar é uma palavra que hoje entrou muito em desuso. Nós queremos tudo para agora, queremos tudo para hoje. E como é difícil. Mas esse salmo nos diz que quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina para nós e nos ouve. Você sabia que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, peregrinando no deserto, andando em círculos, esperando por uma promessa? Você sabia que o profeta Daniel buscou a Deus em oração, esperando uma resposta, e essa resposta demorou 21 dias para chegar até ele? Por que essas coisas acontecem? Porque existe um tempo de preparação do nosso coração. Eu quero que você entenda que Deus não precisa de tempo para operar na sua vida, mas você e eu precisamos de tempo para entender e estarmos preparados para receber o trabalhar de Deus nas nossas vidas. O nosso Deus criou o mundo em 6 dias e simplesmente haja luz e houve luz, haja águas, haja expansão e houve expansão. Ele não precisaria de nenhum tipo de tempo, de um piscar de olhos que fosse para trabalhar na sua vida. Mas nós precisamos esperar com paciência, porque quem está sendo trabalhado é o meu e o seu coração. Por isso, às vezes, a sua bênção ainda não chegou, porque o seu coração não está pronto para receber. Por isso que às vezes o seu milagre ainda não aconteceu. Não é que Deus precise de tempo para fazê-lo, é que o seu coração precisa de tempo para receber. E essa oração, eu posso dizer assim, que esse Salmo de número 40 é uma oração. Eu posso dizer que essa oração é uma das mais difíceis que nós precisamos fazer. É esperar com paciência no trabalhar de Deus, porque no tempo certo as coisas dele acontecerão. E qual é o tempo certo? É o tempo em que o seu e o meu coração estejam preparados. Eu imagino que Daniel, quando dobrou os joelhos para orar, ele sabia que Deus sempre ouvia a sua oração. Mas dessa vez a resposta demorou 21 dias. E para tudo tem um propósito. Se a sua vitória ainda não chegou, é porque Deus tem um propósito. É porque o seu coração ainda está sendo trabalhado. Mas a boa notícia desse salmo é que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como a oração de Daniel, desde o primeiro momento em que você começou a orar, desde o primeiro momento em que você começou a pedir, Deus tem ouvido as suas orações. Desde o momento que você aplicou o seu coração a dizer: Deus, eu preciso de Ti, a sua oração já foi ouvida. O céu já conhece a sua petição. Então o tempo agora é o tempo de Deus trabalhar em você, é o tempo de Deus trabalhar no seu coração. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele movimentar as coisas ao seu favor. Deixa Ele te preparar para que você seja quem Deus quer que você seja. Talvez Deus quer te preparar para você ser um pregador da palavra, para você ser um missionário, um pastor, um músico. É todo o tempo da sua preparação, é todo o tempo do seu processo. Existe um processo para tudo e talvez você esteja vivendo o processo hoje. Você precisa deixar Deus concluir o processo. Às vezes a gente quer adiantar o processo de Deus, né? Como diz o ditado no mundo, passar a carroça na frente dos bois. Não queira adiantar o processo de Deus na sua vida. Não queira tomar atalhos. Deixa Deus fazer as coisas como precisam ser feitas. Espera com paciência no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa nele. E Ele, com certeza, já ouviu o seu clamor e a resposta está a caminho. Talvez esse vídeo para você hoje já seja uma resposta. Talvez você começou a orar e por ter passado um tempo, a sua resposta parece que ainda não chegou, você pensou em desistir, você pensou em não orar mais. Talvez você tenha pensado: Deus não está me ouvindo, porque se Ele tivesse me ouvindo, a minha resposta já teria chegado. Mas a resposta de Deus para você hoje é sim. Deus está te ouvindo, Ele já te ouviu. O céu já conhece a sua petição e Deus com certeza já preparou o momento oportuno
da sua resposta, da sua vitória. Só que o tempo da sua preparação precisa ser perfeito. Então Deus está te preparando nesse dia. Deus está te preparando hoje para que você receba tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você clama. Deus conhece o seu clamor. Eu quero orar por você hoje, pedindo que Deus dê força para você aguentar o processo, esperar o processo para viver o propósito de Deus na sua vida. Coloca aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, coloca o seu coração no trono de Deus nesse momento e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse dia. Quero começar esse dia, Senhor Deus, te pedindo, fortalece novamente, Senhor, o seu servo, a sua serva, a fé, Senhor, que ele tinha, que ela tinha, quando começou a orar e quando começou a pedir ao Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que o processo não venha cansar e não venha desanimar, Senhor, o seu filho e a sua filha, Senhor. E, Senhor, se no meio desse processo os seus filhos, Senhor, desanimaram, eu peço que o Senhor hoje, pelo seu Espírito Santo, traga o ânimo de volta, Senhor. Para que o processo em nós seja completo, Senhor. Para que o processo em nós seja perfeito, porque a sua palavra é perfeita. E o apóstolo Paulo diz, Senhor, que cada processo gera um novo processo em nós, Senhor. Assim como a esperança gera a fé, e que hoje, Senhor Deus, a graça do Senhor traga força para que os seus filhos, Senhor, nós aguentemos esperar o processo. Nos dá força, Senhor Deus, para esperar com paciência no Senhor, porque eu sei que o Senhor já ouviu o nosso clamor. Que hoje, ó Deus, os céus estejam abertos, Senhor, para nos ouvir, para nos fazer, Senhor Deus, fortes e preparados, para que quando chegar o momento, Senhor, tenhamos a mesma força para receber a sua bênção, a bênção que nós te pedimos, a mesma força que tínhamos quando começamos a pedir. Deus, eu te peço, nos abençoa esse dia, nos livra, Senhor, de toda tentação, de todo pensamento de desistir. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu quero finalizar com uma palavra que se encontra lá no Antigo Testamento, onde um homem de Deus chamado Caleb, que foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a Terra Prometida, dentro de todo o processo de 40 anos que o povo passou pelo deserto. Passaram os 40 anos, chegou o dia da vitória, Caleb foi um dos que recebeu a vitória. E quando ele chegou para tomar posse, ele disse assim: a mesma força que eu tinha quando eu vim aqui e lutei por esse propósito, eu tenho essa mesma força hoje para receber. Que você tenha essa mesma força, que a força em você não diminua, que o tempo não venha diminuir a sua fé. Espera com paciência no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é algumas coisas, Ele tudo fará por você. Deus está ouvindo as suas orações e Ele vai fazer tudo aquilo que você tem pedido. Eu peço a Deus que Ele te abençoe nesse dia, que o seu dia seja uma bênção. Venha orar conosco todos os dias. Eu te convido, coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, nós queremos orar por você. Deus abençoe o seu dia, fique com Deus. Amém.